você calcular a inflação do dólar da época, hoje em dia, Psicose fez no cinema 580 milhões de dólares. E, se você também calcular, o custo de produção desse filme hoje em dia foi só 7 milhões e 300 mil dólares. Ele é basicamente um sucesso que hoje em dia a gente compararia com filmes como Atividade Paranormal e tal, que não são tão bons quanto, obviamente, mas que ele é um desses filmes que custou muito pouco e fez uma caralhada de dinheiro sendo de terror, tentando apresentar um universo que a ideia era ser explorado depois, mas isso nunca foi seguido. Então quase se tornou uma dessas primeiras franquias de horror, o que, parando para pensar a importância desse filme para o cinema hoje em dia, no que ele se tornou, como ele é cult, blá blá blá, é engraçado, né? Esses filmes às vezes dá certo. Enfim, isso quer dizer o quê? Um filme que custou tão pouco e fez tanto dinheiro? Pra mim não quer dizer nada. O que quer dizer mesmo é a qualidade do filme. Porém, tem uma coisa que, pra alguém, isso quis dizer muita coisa. Pro Hitchcock. E de todos os diretores atuais, por exemplo, que sofreram esse mesmo efeito de custar muito pouco fazer muito dinheiro, não inflou o ego deles tanto quanto inflou o ego de Hitchcock. E ele é a figura mais controversa dentro desse filme e da produção dele. Então não é que eu desgosto do Hitchcock, eu só acho ele escroto. Bastante. Psicose é o filme mais famoso do Hitchcock. Psicose é provavelmente o filme mais famoso da história do cinema, depois de Vingadores. E é provavelmente também o filme que é mais socado na cabeça de estudante de cinema ou estudante de semiótica. Porque, o pessoal gosta muito disso. E não tem tanta coisa ali. Sei lá, é meio que aquele comportamento que as pessoas repetem o que ouviram das outras, mas realmente, no fundo, se for ver, é um filme ok. É um bom filme, é um filme bom. E é isso que ele é um filme bom. Não é essa grande obra com a maior cena de todos os tempos. É só um filme de terror top. Só que as pessoas elas gostam de engrandecer isso exatamente por conta dele ser um filme de terror. E por ele ser um filme de terror e ele ser bom, ele automaticamente é essa grande obra maluca, porque terror normalmente não é bom. Mas não, terror é bom. You know what I think? I think that we're all in our private traps, clamped in them, and none of us can ever get out. Hitchcock é provavelmente o diretor de terror mais influente de todos os tempos, né? Tanto na época que ele lançou esse filme, quanto hoje em dia. Ele ainda é super importante pro terror, suspense, thriller, o que você queira chamar. Nisso, tudo que é discutido tão massivamente, tão aceito por todo mundo, como o melhor, o mais importante, o mais legal, eu automaticamente já considero de que não. É muito um comportamento de manada. Vamos ver por caso. Por exemplo, o que é tido como a maior cena de terror de todos os tempos? A cena do chuveiro. Eu entendo o simbolismo, a semiótica, eu entendo o choque que é você ter a sua protagonista morta antes da metade do filme, e como isso na época era uma ideia revolucionária. Eu estudei, eu analisei, eu tive que redesenhar o storyboard que nem todo mundo redesenhou, eu tive perguntas sobre essa cena em provas, tudo isso. Mesmo assim, eu considero uma cena legal, num filme legal, pronto. Porque quanto mais você estuda e você mais desmonta essa cena, você descobre que, na verdade, ela é só, um monte de um improviso em cima da censura que foi se adaptando a construir uma cena muito legal num plot que é realmente muito bom. E que o fato dessas coisas estarem juntas fez todo mundo ficar nossa, não, gente, é só uma protagonista morrendo. Pra época isso era revolucionário, não, mas hoje em dia
Existem cenas no cinema atual que são muito mais absurdas e muito mais legais. A conclusão que eu tiro de tudo isso é que, mais uma vez, fulano falou X, então X é verdade e eu considero que X é Deus até o ponto final. É isso que falam dessa cena, o que eu discordo, e é isso que falam desse filme, e eu discordo também. A maior qualidade do Hitchcock, sem dúvida e sem questionamento, é a capacidade que ele tem de conversar com você através de movimentos de câmera. Isso é realmente impressionante, especialmente para a época que ele gravava, especialmente com as câmeras que ele usava, o tamanho, as ideias que ele tinha por trás de como trabalhar o movimento de câmera, blocking e tudo mais. É tudo muito bom. Ele só perdia por Orson Welles, mas isso não quer dizer nada. Então, ele é realmente muito bom, um dos gênios do cinema. Esse só não é o melhor filme que ele fez, e nem o melhor filme de terror de todos os tempos. E também não é a melhor cena de todas. Mas é um bom filme. Enfim, Psicose é um filme de 1960. Eu gosto de pensar que é um terror. As pessoas gostam de falar que é um thriller ou um suspense, mas eu gosto de pensar que é um terror, querendo ou não, um slasher. Porque é sobre um assassino, sozinho, que tem maluco, que tem uma contagem de... O maluco não é essencial, mas é sobre um assassino que ele mata uma série de pessoas durante o filme, ele tem uma contagem de corpos. Slasher. O roteiro foi escrito pelo gênio do Joseph Stefano, adaptado do livro do Robert Bloch. De tudo que eu poderia falar sobre esse filme, eu acredito que a melhor e maior característica de Psicose é o seu roteiro, que inclusive foi o segundo roteiro na carreira do roteirista, que virou um grande amigo do diretor e eles continuaram trabalhando em vários outros trabalhos, em vários outros filmes. Mas o problema que eu vejo é esse, de que o Hitchcock ele rouba muito a cena. E é meio desnecessário, porque ele sempre está trabalhando em conjunto com o mesmo grupinho. Só que o grupinho nunca ganhou a mesma moral que ele tem. E eu acho isso zoado. Ele mais trabalhava com gente boa do que ele era bom. A genialidade do Psicose tá no roteiro, que é incrível, e na atuação inacreditável do Perkins, que é o Norman Bates. Porque, esses dois caras, eles fazem o filme. O filme só é bom por causa deles. Porque de resto ele seria só mais um filme de terror normal. Porque em questão de terror, o que tem nesse filme vem deles. Eles que são os donos do fato desse filme ser um filme de terror, do fato que esse filme tem de ser influente e do fato que ele tem de ser... interessante de assistir até hoje. Ele é dinâmico, você consegue ver ele e você nem sente o tempo passar. Que para um filme dos anos 60, é inacreditável. Eu gosto de interpretar a morte da protagonista como o quão... Não porque ela era ruim ou porque o grande choque, mas pelo quão difícil ia ser manter o Anthony Perkins longe do papel principal. O quão difícil ia ser não ter ele tanto na câmera tanto tempo. O quão difícil ia ser não dar tanto diálogo pra ele. Porque, não tem como você ter um ator tão bom e não usar. Porque o cara é bom demais. Até hoje ele é muito bom, mas esse é o filme que ele mais se destaca. Hitchcock não sabe dirigir mulheres. Isso não é uma polêmica, isso não é novidade também. Ele não sabe. Por quê? Porque é muito complexo você dirigir as mulheres quando você está usando da sua posição hierárquica dentro do filme para se aproveitar delas e ver elas sem roupas e colocá-las em cenas horríveis e fazer elas fazerem várias cenas várias vezes por conta do seu prazer pessoal. Dizem que esse não é o melhor método de treinar atores ou de dirigir atores. E o que reflete muito bem, porque ele tinha a Vera Miles, que é uma puta atriz, e ele não soube tirar quase nada dela. Em outros filmes ela é fantástica, nesse filme ela é mais ou menos. E como todas as atrizes que o Hitchcock trabalha, em outros filmes elas são incríveis, e aí ele contrata elas porque elas são os grandes talentos daquele momento, e por alguma razão na mão dele elas não dão nada. Por que será? You know what I do about unhappiness? I buy it off. This is not okay. This needs to stop now. Então, o que era impossível tirar da protagonista por causa da natureza do diretor foi investido no Anthony Perkins, que fez um puta trabalho.
E mais por ele, porque existem várias histórias de que ele não se dava tão bem com o Hitchcock. E o que traz esse ritmo moderno ao filme são os diálogos muito bem estruturados e trabalhados e entregues pelo ator, quanto o ritmo do roteiro. Porque o ritmo do filme, você percebe que, por exemplo, os takes que você sabe que são escolhas particulares do diretor, como establishing shots, a forma com que você constrói o diálogo na edição, coisas assim, você percebe que são os momentos mais chatos do filme, são os momentos que eles não dão tão bem. Agora, os momentos em que você vê que realmente, isso aqui é uma progressão da história em si, isso aqui é uma entrega do ator lendo o texto, entregando seu diálogo e tendo uma conversa ali com outros atores, ali você percebe que a genialidade tá. E no resto você fica só... Ao mesmo tempo que a cena do chuveiro funciona por causa de quem? Do editor. Não do diretor, exatamente. Ele ficou dias e meses e milênios nessa cena, porque ele sabia que essa cena ia ser a cena boa. Ok, todo mundo sabe qual que é a cena boa do filme que tá fazendo, mas isso ainda não quer dizer que ele é 100% responsável por ela, porque ele não é. Todo mundo ali é responsável por alguma coisa. Enfim, é um trabalho em equipe. Cinema é um trabalho em conjunto. Dar todo o crédito a uma pessoa é simplesmente burrice. Você não está vendo um monólogo ou um vlog como esse agora. Que só uma pessoa está fazendo. Aliás, nem eu sozinho estou fazendo isso. Tem créditos nisso aqui, tem um monte de gente. Você não faz nada sozinho no audiovisual. É um trabalho em conjunto. Tomar crédito sozinho é ter o ego descontrolado. E ele tinha 100%. Também tem a música, também tem a trilha do Bernard Herrmann, que se tornou a trilha mais marcante, talvez a segunda. A primeira acho que seria Halloween, mas a trilha mais marcante de filmes de terror de todos os tempos. Todo mundo conhece essa música, todo mundo sabe de onde essa música é, todo mundo sabe exatamente quando essa música toca. E essa música, o tema inteiro, não só as batidinhas, ela é o que te convence a ver esse filme, porque nos créditos iniciais você ouve a música inteira e, é um tema fantástico de um puta filme. Que é um filme legal, que é um filme muito bem executado, só não é obra-prima de alguém. É um filme da hora. É isso. Psicose é a prova de que cinema é um trabalho em equipe e que um grupo de pessoas extremamente talentosas conseguem se sobrepor ao ego inflado de uma outra pessoa, que também é talentosa, mas ela tá meio que perdida ali na fama dela. Mas também é uma prova de que, infelizmente, a publicidade ela tem o poder de reverter isso, todo esse talento e esse mérito e essa glória para uma pessoa só e, às vezes, estragar a carreira de muitas pessoas por causa disso. Enfim, de qualquer forma, Psicose é um clássico por muitos motivos. Não os que são tão divulgados assim. Eu não tô aqui para te agradar. Eu tô aqui para falar o que eu realmente acho. E soltar umas verdades também. Enfim, temos um mês inteiro pela frente. Esse foi só o primeiro vídeo. Nesse mês eu vou estar lançando um vídeo por dia até o Halloween. Então a gente pode testar, Acho que é um pouco óbvio qual seria o vídeo, por exemplo, de 13 de outubro. Agora, qual que é o filme de 31 de outubro? Essas outras coisas a gente pode você pode descobrindo com o tempo. Eventualmente a gente chega lá. Obrigado por estar aqui. Se inscreva, dá um like, comente o que você acha. Esse vídeo vai dar uma discussão foda. Enfim, até depois.